famoso, viu? Me respeite, não é assim não. Bom dia, Cibele. Bom dia, Raquel está aí preparando tudo para começarmos, não é? Então, hoje estou eu aqui à espera dela, tá vendo? Ela sempre está à minha espera, hoje eu estou à espera dela. Então. Bom dia, boa terça-feira a todos. Bom dia a todos. Eu vou forçar aqui o meu telemóvel, peço desculpa, que eu esqueci-me e eu preciso ver os vossos comentários, as vossas perguntas. Quero estar atenta a tudo o que vocês dizem para participar nesta conversa connosco, não é assim? Muito bem. Quero agradecer a todos os que estão a entrar, a todos que estão a interagir connosco. Agradecer também a quem está aqui, a quem nos veio visitar. A quem É o está Naldo e o Luciano. Sejam muito bem-vindos, é ótimo poder conversar convosco. E hoje vamos falar então sobre uma etapa muito frequente nos processos de recrutamento e seleção em Portugal, que é as entrevistas de emprego. Muito bem. Agora, se for entrevistada por você assim tão rápido, as pessoas não vão compreender. Então vamos esperar que o recrutador fale mais devagar. Isso. Não, vou falar mais devagar para que a informação passe toda e esteja tudo direitinho. Se não entenderem, reclamem comigo nos comentários que eu desacelero e volto a passar a informação. Vamos lá, Cibele. Então, como é que eu faço para ter uma entrevista em Portugal? Muito bem, bom dia a todos, é um prazer novamente estarmos na nossa roda de conversa, onde a gente tem uma conversa rápida, descontraída, de no máximo 30 minutos, onde a gente pode tirar algumas dúvidas dos nossos clientes, candidatos, amigos. Então essa é a nossa ideia aqui com essa roda de conversa, certo? Certo. Então, nós estamos a conversar hoje sobre entrevista. E a Raquel me pergunta o que é preciso para ser entrevistado nas empresas aqui em Portugal. Primeira coisa, nós falamos já sobre currículo. Sabemos que o currículo ele é um gerador de entrevistas. Se eu tenho um currículo adequado, adaptado, atualizado para esta realidade aqui das empresas portuguesas, certamente eu vou ser chamado para entrevista. Então, quanto mais currículos para o local certo eu envio, mais eu consigo fazer com que gere entrevista. Então, ele é um instrumento, o currículo, de gerar entrevistas. Então, nós precisamos trabalhar bem nesse primeiro ponto, que é o currículo, que eu digo que é a primeira porta, para eu poder entrar na segunda porta. Se eu quero entrar na porta do mercado de trabalho e da empresa, eu preciso abrir todas essas portas. Fiz um currículo adequado, agora eu preciso também me preparar para as entrevistas, não é? Que ele vai gerar certamente entrevistas para que você possa participar. Ou seja, é muito improvável começar a entrar no mercado de trabalho através de uma entrevista logo de início. Essa seria uma segunda etapa. Primeiro temos a etapa do currículo e depois, fruto quase do currículo, chegamos à entrevista. Certamente, porque quando você entrevista alguém que você teve um primeiro contato, né? E o primeiro contato é o que está ali no currículo e ali é um guia para o entrevistador, o currículo. O currículo, se você deixar de dizer coisas, muitas vezes o entrevistador não vai te perguntar sobre aquilo porque não tem lá escrito que você fez aquilo, né? Ou quer que seja um trabalho remunerado, voluntário, o que quer que seja. Eu tenho que, de fato, às vezes a gente sai da entrevista, e eu sei que candidatos falam isso, com aquela sensação de que deixei de dizer alguma coisa. Por quê? Eu tenho que não dizer tudo no currículo, mas de forma sucinta dar a deixa para que o entrevistador possa fazer perguntas sobre aquilo. Então, eu tenho que ter realmente um currículo que possa amarrar todas as minhas experiências e fazer com que ele possa me fazer perguntas sobre aquilo. Portanto, o currículo também, além de ser um gerador de entrevista, ele é um guia para o entrevistador começar a te fazer perguntas a respeito daquilo que está lá e testar se aquilo que está escrito de fato é algo que é verdade, né? Ele vai fazer na entrevista esse processo de testar, de certificar das suas habilidades, das suas competências, tanto técnicas como comportamentais. Olha, é isso mesmo que eu ia perguntar, que é, então o currículo pode ser um guia para a entrevista. Aquilo que vai ser, as perguntas que serão feitas, no fundo, pode estar muito relacionadas com a informação que foi passada no currículo, certo? Exatamente. E assim, tudo, desde o início do currículo, do objetivo seu com ele, até o final, onde a gente coloca lá as informações adicionais, tudo tem que estar muito alinhado e muito bem detalhado, no sentido de que ele vai, por exemplo, muita gente despreza aquela parte de informações adicionais do currículo, mas
às vezes, numa entrevista, aquilo vai te dar uma ligação para que ele faça perguntas de coisas que ele não fez quando perguntou sobre tua trajetória profissional. Vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna que ela era muito gorda, não é? E o que é que normalmente se tem, qual é o preconceito que se tem quando a gente vê alguém gordo em relação ao trabalho? Então, eu diria que uma pessoa preguiçosa. Que não tem mobilidade, que é Mobilidade, preguiçosa. muito. E ela era super ativa, muito dinâmica, muito ativa, não é? E não era esse perfil dela. Só que, Certo. às vezes, há um preconceito, um conceito pré-concebido em relação a quem está do outro lado. Que infelizmente existe. Existe. Com muitas características. Todos e os como seres todos, humanos têm, não com tem certeza. como não ter. Então, no final, ela colocou no currículo dela que ela praticava dança. E aí, depois de toda a entrevista, ela praticamente estava já descartada, porque queriam alguém muito dinâmica, o perfil exigia isso. Mas quando viu lá no currículo que ela praticava dança, a entrevistadora perguntou, mas que tipo de dança? Então, começou a descobrir o perfil dela na entrevista, porque ela colocou lá naquele último item que praticava dança, uma dança mais rápida, não sei o que, e começou a descobrir um perfil Fazer toda a diferença, do não é? dinamismo dela, exatamente. Então, às vezes, você pensa que não é importante. Eu tenho que ter um currículo adequado para gerar a entrevista e ser esse guia, de fato, para a entrevista ser ligada àquilo que você colocou ali. Ou seja, nos currículos deixamos os pontos principais para que depois na entrevista possamos Isso. desenvolver mais e o recrutador conhecer-nos. Isso é importante dizer, porque às vezes tem gente que quer colocar tudo no currículo. E não, eu digo, não, tem que colocar os pontos que possam chamar a atenção para ser perguntado na entrevista, porque você vai, por exemplo, eu tenho clientes que são engenheiros, que fizeram currículo comigo, que queria detalhar até o processo, né, do que ele fazia. Não, coloca só coisas que são principais, fundamentais, por exemplo, da atividade que você exercia, porque lá vai ser perguntado sobre isso. O momento de você explicar como era, o que você fazia, é na entrevista, ou seja, quais foram os resultados que você trouxe para a empresa que você passou e quais são os resultados que você pode trazer para essa empresa. É isso que ele quer saber, o que é que você fez por lá e o que é que você pode fazer pela empresa dele. Certo. E agora, voltando um bocadinho ao início, para os nossos seguidores que nunca fizeram uma entrevista de trabalho, o que é uma entrevista e para que serve? Pois, primeira coisa... Só temos 30 minutos, Sibeli. Ah, Portanto, tem que ser resumidinho. Tem muita coisa, né? Pois, mas assim, eu tenho sempre dito para os meus clientes, né, os candidatos que participam de entrevista, que não vão para uma entrevista de emprego como se fosse um pedinte, como se fosse pedir um emprego, um esmolé. É assim que chama aqui, eu não sei como é que chama aqui, o pedinte, vamos pedir uma esmola? Pronto. Então, não é essa postura que nós vamos para uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego, eu digo sempre, é uma reunião de negociação. Você tem as suas competências técnicas e comportamentais e a empresa precisa de determinadas competências, então você vai negociar as suas competências. É algo que você precisa ir com essa postura assertiva. Por que eu digo isso? Eu já tenho tido muito feedback de diretores de RH, pessoas que trabalham na área de recursos humanos, que os brasileiros que estão cá em Portugal, muitas vezes, vão para uma entrevista, eu até entendo, né, porque a língua é diferente, às vezes não compreende, né, a linguagem, às vezes, Raquel, por exemplo, quando fala rápido, muita gente não entende também. Então, numa entrevista pode acontecer isso e aí a pessoa fica tímida, né? Então, qual é o feedback que eu tenho recebido normalmente? É que os brasileiros não são assertivos, isso não é verdade. Mas aqui tem acontecido muito isso, de ir para ficam inseguros. No contexto de entrevista de exatamente, trabalho, né? especialmente eu tenho essa percepção de que em razão disso, da questão da linguagem, que tem medo de falar, não escuta, não entende direito o que o outro pergunta, talvez seja por isso. Mas essa questão da assertividade é fundamental. Então, se eu tenho aquela experiência, eu vou dizer aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso contribuir com a empresa. Portanto, a entrevista, de fato, é uma reunião de negociação, né? E eu tenho que ter essa postura assertiva na hora que eu vou participar de uma entrevista, porque eu tenho aquilo. Se a empresa quer, ótimo, vai ganhar com isso também, não é? Deixa-me só fazer aqui uma parte e dizer bom dia aos nossos seguidores que, entretanto, estão a entrar, estão a acordar
nesta terça-feira. Relembrar que podem deixar as vossas perguntas, as vossas questões, estamos aqui todos em conversa. Aqui também estejam à vontade para intervir sempre que quiserem na nossa conversa. Vamos continuar pegando na última dica que a Cibele deu, que foi a percepção de que as pessoas têm falta de segurança nas entrevistas de emprego. A questão é, quais são os principais erros, então, que os candidatos têm nesta etapa? Pois, tem que ter muito cuidado, porque eu sempre digo, é preciso respeitar a cultura portuguesa, porque às vezes o brasileiro ou qualquer outro estrangeiro vem com toda a carga de sua cultura e às vezes tem posturas que são invasivas, né? A gente tem que saber como chegar, como cumprimentar, porque no Brasil a gente sabe, vai logo dando 2 beijinhos, não é? Aqui não, aqui nós temos que ter de fato esse cuidado para a gente não ser invasivo. Então, a parte comportamental é fundamental numa entrevista, de você saber se portar na hora, né, de chegar, não chegar atrasado, né, poder chegar um tempo antes, não tão antes também para não demonstrar ansiedade, dormir bem no dia anterior também para não ter problemas, pensar nos imprevistos, todos esses detalhes precisam ser vistos também. Mas a questão da cultura, né, do comportamento, daquilo que eu tenho como me apresentar. Por quê? Eu já mandei a minha primeira ferramenta de marketing, que foi o currículo, certo? Fiz um currículo super bacana, então fui chamada. Ali é o momento de você dizer, eu sou o cara, não é? Eu sou aquele que vocês estão precisando, então eu tenho que ter, primeiro, um comportamento adequado. Segundo, eu tenho que saber também me vestir, né? Eu não vou de qualquer forma para uma entrevista. As pessoas perguntam, por exemplo, com que roupa eu devo ir? Depende da empresa, depende do cargo, depende de tudo isso. Eu normalmente pesquiso sobre a empresa antes, e é importante você fazer isso. Pesquisar, outra dica. Exatamente. Pesquisar sobre a empresa, saber não só no site dela, mas no Google para ver como é que ela está, porque isso vai acontecer de ter perguntas, né? E ela pode abrir a entrevistadora ou o entrevistador dizer, tem alguma pergunta a fazer? E você faz, não, e vai embora. Não, claro que não. Você tem que também fazer perguntas, não é? Então, é importante você pesquisar tudo sobre a empresa, sua concorrência, onde ela está presente no mercado. Isso é importantíssimo, porque mostra que você tem interesse pela empresa. E nessa pesquisa, normalmente eu vejo qual é o perfil da empresa para que eu possa ir vestido também de acordo com esse perfil. Exatamente, se é mais formal, se é informal. Eu, particularmente, normalmente, quando vou visitar uma empresa, eu vejo até a cor da empresa. Se ela é azul, eu normalmente vou de azul para poder ter essa empatia, né? Normalmente eu faço esse jogo para a gente poder ter, pelo menos, essa ligação primeira, percebe? Então, são detalhes que eu acho que é importante a gente perceber. Então, é preciso ter o comportamento adequado, é preciso ir com a vestimenta adequada. Lógico que eu não vou para uma entrevista com um cabelo que vou para um casamento, também não vou com a roupa que vou para um casamento, mas também não vou de forma desleixada, porque tudo é observado, tudo, não se preocupe, porque quando a entrevista é feita normalmente por um psicólogo que é habilitado, né, eu tenho inclusive um material muito interessante, onde os psicólogos eles avaliam um candidato pelos sapatos. O perfil do candidato só pelo sapato. Tudo conta. Então, se esse candidato é mais formal, não é mais formal, se ele é mais antiquado ou não, tanto o sapato da mulher como do homem. Então, veja só, o primeiro contato foi o currículo, mas foi um contato em papel, em foto, não é? Não te viu ainda. Então, este segundo contato é a imagem que você vai passar. Então, eu preciso ter uma boa imagem na hora que eu vou participar de uma entrevista. Então, tem que ter o cuidado dos pés à cabeça. Isso. A Cibele está-nos a dar ótimas dicas para fazermos uma boa entrevista de emprego. Espero que estejam a anotar todas estas questões. Não sei se têm dúvidas, se querem participar. Eu queria fazer 2 perguntas. Muito bem. Naldo? Prazer. A primeira, eu queria saber a parte do currículo, que você falou. Dependendo da empresa que eu vou fazer a entrevista, aqui no meu currículo. Os meus dados que eu coloco em direção àquela empresa, ou se eu tenho outro currículo Isso. Tem outros cargos, eu coloco também. Ou é mais viável eu focar a empresa?
que eu sou... Se você põe os cargos relacionados àquela empresa, aí você está dizendo aquele cargo que a empresa está... Bom, é o seguinte, o Naldo está perguntando sobre currículo. Nós já tivemos a nossa live na semana passada sobre currículo, depois você assiste porque tem mais detalhes sobre isso, tá bom? Mas eu vou responder. De fato, eu tenho dito que quando você prepara um currículo, você tem que colocar, a primeira coisa é o objetivo. O que é o objetivo? O objetivo tem que ser objetivo, não subjetivo. Ou seja, se eu estou concorrendo numa empresa, a vaga de secretário, por exemplo, ou auxiliar administrativo, este é o objetivo. Ou a área administrativa, eu posso pôr a área, o cargo. Então, eu não vou fazer um currículo único. Eu vou olhar a vaga é de auxiliar administrativo, o meu objetivo vai ser auxiliar administrativo e todo o meu currículo vai estar direcionado para este objetivo. Então, se eu tenho experiências que vão contribuir para este objetivo, eu deixo. Se essa experiência, por exemplo, auxiliar administrativo, eu fiz curso de cabeleireiro, tem a ver? A não ser que você, nesse salão de beleza, você tenha participado, ajudado na área administrativa, percebe? Então, eu vou colocar todo, não só a parte profissional, como a parte de formação, tudo ligado ao meu objetivo. Então, vai depender do seu objetivo. E eu nunca faço, eu disse isso semana passada, não foi, Raquel? Nunca fazemos um único currículo, porque nós vamos olhar o perfil da vaga, vamos ver se o nosso perfil bate com esse perfil da vaga para a gente direcionar o currículo para ele, não é? Respondido? Então. Tinha outra questão, né? A outra, sim. A questão é no alto da sua entrevista. O entrevistador, a empresa chega e pergunta: quanto é que você quer ganhar? Uhum. Como é que Muito bem, isso é uma pergunta pertinente sobre entrevista e de fato muita gente tem dúvida se responde a questão salarial, não responde, já não se coloca no currículo, a não ser que peça. Às vezes tem vagas que pede a pretensão salarial, né? Outros não, então você nunca coloca. Agora, na entrevista, se perguntar, deve ser dito. Agora, você dá uma margem e dizer que está aberto à negociação. Por quê? Você anteriormente, antes de ir para essa empresa, lembra que você pesquisou sobre ela? Então, você vai pesquisar em relação ao salário, quanto se paga nessa empresa, para aquela tipo de vaga. Então, você vai dar uma margem salarial com base no que já é pago pelo mercado. Não só naquela empresa, mas também em outras relacionadas, percebe? Então, eu preciso fazer essa pesquisa. Eu não vou para uma entrevista despreparada. Não vou, eu tenho que realmente estar muito bem preparado para dar essas respostas. Então, se eu pesquisei anteriormente, essa empresa normalmente paga para um auxiliar administrativo 1.000 euros. Essa é a média. Então, você pode dizer, eu estou aberto para entre 800 a 1.200 euros, percebe? Mas estou aberto à negociação, eu quero trabalhar e eu mostrar o meu trabalho aqui. Nunca deixe o valor fechado também, deixe essa abertura para negociação também. Essa pergunta que eu fiz, sim. Ela aconteceu com um colega meu. Sim. Ele foi, passou tudo na entrevista, quando foi na hora o patrão perguntou a ele quanto é que ele queria ganhar. E ele disse o quê? Eu quero, meu salário é 1.500 euros. O patrão tá certo, depois eu lhe chamo. Até nunca mais. Pois, porque ele falou um valor que ele queria ganhar. Não é a questão do querer ganhar apenas. Logicamente, a gente quer ganhar 5.000 euros, não é? Só 1.500, não é? Ou mais, não é? Pronto. Mas tem que estar dentro da realidade, ou seja, qual é a sua... Até você tem que olhar também um pouco da tua trajetória. Será que ele ganhava 1.500 euros anteriormente? Não é? Eu preciso perceber o que é que eu venho ganhando, as vagas que eu estou procurando têm relação com aquilo que eu venho ganhando para dar continuidade a isso, percebe? Além de pesquisar a empresa, existe um site muito interessante que é meusalário.pt, onde lhe dá, entrem lá, meusalário.pt, lhe dá valores de mercado em relação a várias vagas. Pesquisa lá e vai ver, né, por exemplo, quanto ganha, sei lá, um auxiliar administrativo, quanto ganha isso. Tem lá as comparações salariais, é muito interessante. Antes de você ir, como eu disse, pesquisar não só na empresa, mas também o mercado de um modo geral, quanto paga. E por localidade, porque em Lisboa se ganha um valor, em Braga é outro, então também pela localidade é importante ter essa noção. E também
como disse, o nosso percurso profissional, não é? Isso. Uma pessoa que está no mercado há 20 É anos. diferente de alguém que diferente entrou da pessoa que está a entrar agora, no mercado, exatamente. Tem que ter essa noção também em relação às suas competências, aquilo que você deve entregar lá. Respondido? Então, eu agradeço muito as questões. Ronaldo. Fiquem à vontade para colocar mais. Aqui aos nossos seguidores que nos estão a ver em direto, questionem também. Eu vou pegar uma frase que a Cibele disse, que foi: nós temos de ir muito bem preparados para esta etapa e perguntar, afinal, como é que nos podemos preparar? Quais são, assim, aqueles pontos essenciais que não podemos chegar a uma entrevista sem? Pronto, eu já cheguei a dizer que é a questão da pesquisa, né? Primeiro sobre a empresa, isso é a primeira preparação. Desde o dia anterior, tá? Recebi a ligação hoje, vou para uma entrevista amanhã. Primeira coisa, como é que eu vou, né? Até transporte, eu já cheguei a entrevistar gente que disse: é porque o transporte atrasou e chegou. Problema seu, por que não se organizou antes? Para ver, percebe? Então, desde o transporte, desde a roupa, desde dormir bem, para ir bem. Por quê? Ali, quando você fala, também reflete aquilo como você está. Então, se você não está bem, isso vai ser perceptível, né? Eu lembro de algumas entrevistas que fizemos com determinada categoria, que num período ele não estava bem, mas 6 meses depois, quando foi entrevistado, estava bem. Então, quer dizer, isso também se reflete, se a minha vida não está, né, regulada, isso vai ser perceptível. E sabemos que as empresas querem pessoas que estão bem, não é? Então, é importante você se preparar antes, tanto psicologicamente, como em termos de vestuário, como em termos de pesquisa. Então, a dica que eu dou é sempre isso: pesquise sobre a empresa, porque é preciso você estar, de fato, preparado para uma entrevista. Não vá de qualquer jeito, não vá, né? Olha, eu quero fazer uma questão, apanhando os seus anos de recrutadora, digamos assim, que é uma questão que me tem levantado por causa do nosso curso de inglês. Para quem não sabe, nós estamos a decorrer um curso de inglês direcionado apenas para o mercado de trabalho, um curso intensivo de inglês. Posso deixar todas as informações também nas nossas redes sociais. Mas a questão que me levantou é possível eu candidatar-me a uma empresa portuguesa, em Portugal, e a entrevista ser em inglês, ou pelo menos parte da entrevista ser em inglês? Se eu coloquei no currículo que eu tenho inglês, e não venha com essa história de inglês básico não, viu? Que não cola aqui não. Se eu tenho, coloco lá o nível B, B1, B2, né, o nível europeu que tem lá. Se eu digo que tenho inglês, isso pode ser testado. É verdade ou não é? É verdade. Eu fiz a entrevista com a Raquel, que ela disse que tinha inglês, e a testei. É verdade. Né, em relação ao inglês. Isso pode ser testado no momento. Então, nunca diga algo que você não fez, porque isso vai ser testado. Quer seja na entrevista, quer seja em outra etapa do processo, em qualquer momento, isso vai ser descoberto. Portanto, é possível sim, né? Desde, como eu falei do vídeo currículo, não sei se lembram disso, que no vídeo currículo, muitas vezes empresas pedem um vídeo currículo em inglês, né? Onde você pode se apresentar e falar um pouco das suas experiências em pouco tempo, mas em inglês. Isso também pode ocorrer na entrevista, né? Onde você pode começar, a entrevistadora pode começar a te fazer perguntas em inglês e você vai ter que responder, já que você disse que tinha, né? Então eu aproveito para deixar um convite para participarem nas nossas aulas, não é? Do nosso curso de inglês, que vai iniciar este sábado. É direcionado para o mercado de trabalho, portanto, com certeza abordará a parte das entrevistas também, Isso. se for caso. E é mais conversação. O importante é que são 2 meses só, mas a professora vai trabalhar com jogos, com dinâmicas, com material para estimular a conversação, não é? Porque às vezes a gente tem um entrave, às vezes a gente sabe alguma coisa, mas tem aquele entrave. O medo. E aqui é o momento da gente colocar todos os erros para fora, né? Para a gente poder treinar para o mercado de trabalho. Essa é a ideia, né, do curso. Certo. Olha, estamos a acabar, temos 5 minutinhos apenas. Rápido, foi muito rápido. Portanto, agradeço muito a participação de todos. Volto a dizer que podem colocar a última questão. Sim. E, entretanto, eu pergunto-lhe que já entendemos que a entrevista é muito guiada por aquilo que está no currículo, Isso. certo? Mas quais são as perguntas mais comuns Pois. das Há entrevistas? perguntas que são comuns e pode acontecer
de haver perguntas que são incomuns, de coisas que você nunca ouviu falar, para ver como é que você sai nessa pergunta. É mito Perguntas ou é estranhas. É mito ou realidade aquele, se fosse um animal, qual seria? Isso, é verdade. Pode haver perguntas desse tipo, né? Se você ganhasse hoje na loteria, o que é que você faria? Coisas assim estranhas, percebe? Que podem ser perguntadas, não é? E você na hora vai ficar meio desconcertado sem saber como perguntar. Então se prepare também. Se você entrar no Google, vai mostrar, é muito interessante, bote perguntas incomuns nas entrevistas em Portugal ou perguntas estranhas. Isso pode acontecer. Então se prepare para as perguntas comuns, mas também se prepare para as perguntas incomuns. Mas normalmente, eu acho que a maioria que está aqui já participou de entrevista, não é? Normalmente, a primeira pergunta que se faz na verdade não é uma pergunta, fale-me sobre si. Ou não é? A possibilidade. Pronto, é a primeira questão. Mas as outras, né, vão testar se você tem um plano a longo prazo, a médio prazo, quais são as suas qualidades, os teus pontos fortes, fracos. Quer dizer, vai ser testado, tudo vai ser perguntado se você trabalha sob pressão, não trabalha. Então tem muitas. Tem perguntas. Tem, disse há pouco, tem no perguntas, final, tem perguntas. exatamente. Você não pode estar preparado só para responder, mas para perguntar. Não é? E você tem que ter também dentro do seu bolsinho ali as suas perguntas que são pertinentes. Logicamente, você não vai perguntar quanto é que eu vou ganhar, não é? Nada disso. Não, mas pode parecer desinteresse dizer, não tenho nenhuma pergunta. Não, exatamente, tem que perguntar, saber, por exemplo, se eu for selecionado, a quem eu vou me reportar, quais são os desafios deste cargo. Tem tantas questões que você pode perguntar, o que é que a empresa espera deste candidato. Tantas coisas que você pode perguntar e, especialmente, o que muita gente não faz, que é perguntar qual é a próxima etapa do processo, não é? Para que você possa saber se vão ligar, não vão ligar e não ficar naquele desespero sem saber não ligaram, não sei o resultado. Então, eu acho que é importante você também ter no seu bolso as caixinhas de perguntas que você pode fazer, logicamente, perguntas pertinentes, né? Claro. Outra boa forma de nos preparar, então, é pensar em perguntas, porque o mais provável é que uma das perguntas tem perguntas para fazer. Pois, e outra coisa, eu acho que também é bom você perguntar sobre a empresa. Você leu sobre a empresa, você pesquisou, viu que ela tem, sei lá, uma deficiência no mercado em relação a determinada coisa, como é que a empresa pretende alcançar esse objetivo, aquele. Pergunta, mostra que você de fato se interessou pela vaga, pela empresa, para mostrar esse interesse, como a Raquel falou aqui agora. Certo. Duas questões. Aqui o nosso seguidor Jorge diz, na hora da entrevista acredito que seja importante passar uma imagem bastante natural, correto? Corretíssimo, Jorge. Está melhor, Jorge? Estava doente, Jorge. Bom, sim, corretíssimo. Você tem que ser natural, não vá lá com as respostas prontas, como muita gente diz. Qual é o seu principal defeito? Aí vai dizer, sou perfeccionista. Ou gosto muito de trabalhar. Pois é. Então, assim, não vá com essas respostas pré-prontas, porque isso vai ser, né, logicamente, percebido pela entrevistadora, né? Então, mas se disser assim um defeito assim muito... Você tem que ser verdadeiro, você tem que reconhecer que tem este defeito, né? Que eu não falo defeito, mas é um ponto de melhoria. Sim, um ponto fraco, Um ponto fraco que você precisa melhorar. Você vai falar sobre ele, mas você vai dizer que já o reconhece, já tem trabalhado nesse aspecto, entende? Se é que tem, não é? Não vai falar mentira, claro. Mas é importante porque, às vezes, quando a gente faz perguntas sobre os pontos fortes, tem logo os 20, 30, né? Mas quando você vai falar, qual é o teu ponto que precisa melhorar, não é? Pontos fortes disfarçados. Perfeccionista. Mas quando é um ponto de melhoria e demora, pensa, sai um e olhe lá. Então, assim, isso mostra também que você sabe se autoavaliar. Exatamente, uma autoavaliação sobre si é importante para que, de fato, você saiba trabalhar em equipa, não é? Então, isso é importantíssimo. É importante o recrutador entender que eu tenho defeitos, mas eu tenho essa noção e estou a trabalhar neles. Exatamente. Que é o mais importante, não é? Exatamente. Muito bem. Para terminar, então, as entrevistas de trabalho são uma etapa do recrutamento de qualquer área ou só em algumas? Normalmente, para a área operacional, as entrevistas não são tão elaboradas, mas é uma conversa para perceber se de fato você tem aquela experiência, não é?
A depender da área, do cargo, pode ser que a entrevista seja mais elaborada, mas essa conversa sempre vai haver, porque o papel só não fala, não é? Então, é como eu disse, são as portas que você tem que abrir. Então, abriu a primeira porta, a gente precisa abrir a porta da entrevista e, independente do cargo, eu tenho que estar preparado. Pode haver uma entrevista bem elaborada, pode não haver. Só uma conversa que você tem que agir, como o Jorge falou aqui, com muita naturalidade, com muita transparência, com muita verdade, porque isso vai ser descoberto, quer seja na entrevista, quer seja na próxima etapa do processo, quer seja na empresa, porque muita gente nas empresas, elas são admitidas pelo que está no currículo, suas competências técnicas, mas são demitidas pelas suas competências comportamentais. Portanto, isso vai ser descoberto. E aí você quer ficar a longa vida aqui, não é? Certo. Pois, Então convém tratar das duas competências. Exatamente, tanto as técnicas como as comportamentais. Pronto, Cibele, muito obrigada por esses 30 minutos de conversa. Espero que tenha sido útil para todos, não é? Para quem está nos a ouvir, partilhem um vídeo, não é? É verdade, agradeço muito a presença de todos. O vídeo vai ficar guardado para poder partilhar com pessoas que considerem interessantes e que não possam estar a assistir em direto. Fica na nossa página de Facebook. Nós nos encontramos na quarta-feira, da próxima semana, para voltar a conversar sobre o mercado de trabalho em Portugal, não é? Muito Tem bem. sido esse o tema das nossas conversas, das 7 às 7h30 no horário do Brasil, das 10 às 10h30 aqui em Portugal. Eu continuo convosco pelas redes sociais, deixem as vossas perguntas, as vossas dúvidas e vamos conversando. Boa semana. Muito bem, obrigada a todos mais uma vez pela participação e até quarta, se Deus quiser. Tá bem?